Você citou, presidente, que o Marcelo Paz vai fazer um trabalho, e ele mesmo falou na entrevista, sem loucuras, né? Então tem alguns nomes que estão pipocando aí na imprensa de possíveis contratações do Corinthians. A primeira que é a que está mais próxima ali. Caio César, jogador do Al-Hilal. Ele é do Corinthians? Como é que está existe uma conversa para contratar o atacante Caio César? Então, existem conversas, várias conversas com vários jogadores, né? O Corinthians não tem não tem dinheiro nesse momento para pagar qualquer jogador. Se vier por empréstimo, qualquer jogador que vier por empréstimo, sem que a gente tenha que pagar alguma coisa, o Corinthians vai atender e vai trazer o jogador aí, não tem problema nenhum. Como foi o Caio. Como foi o Caio. E outros jogadores que poderão vir. O Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista, pensamos certo, exatamente. Falei errado. O Gabriel Paulista, ele veio com salário e assim o Corinthians vai tratar dessa forma daqui para frente. Então, eu não posso garantir nenhum jogador aqui que nós temos que pagar alguma coisa para ele. O Corinthians, nesse momento, não tem condições. Nós vamos contratar dentro da nossa possibilidade, a nossa possibilidade é essa. O Corinthians não pode criar problemas para o futuro. Eu não quero deixar nenhuma herança maldita para os próximos presidentes que vierem aí. Nós temos que entender que o Corinthians e essa direção, ela quer deixar um Corinthians melhor do que ela recebeu. Então, eu não posso deixar nenhuma loucuras para frente aí, como eu recebi. Recebi muitas coisas que você fala, pô, você pagou 100% de tudo. Não, tem muitas coisas para ajustar aí, tem muitas dívidas para a gente cumprir aí pela frente. É que eu disse para vocês, a gente ia passar aí os primeiros 6 meses aí com dificuldade financeira. Eu recebi, por exemplo, o mês de setembro sem nenhum dinheiro em caixa, outubro, novembro e dezembro. Então nós tivemos que trabalhar, buscar alternativas para a gente cumprir com salários, com direito de imagem. Nós conseguimos fechar o ano, graças a Deus, com muito trabalho, muita dedicação, zerado com todos os pagamentos em dia. E também conseguimos realizar aí o Transferban, né? Teve que adiantar dinheiro de transmissão? Tivemos que, na verdade, também pagar o Transferban, outros eminentes, que era aí, por exemplo, o caso do Rojas, né? Sim. Que nós tivemos que pagar e nós conseguimos fazer um desconto especial aí, né? Então, nós tivemos que receber direito de transmissão, algum dinheiro de direito de transmissão para a gente poder efetuar o pagamento. Era para a gente estar mais tranquilo, para a gente poder fazer contratações, mas nós tivemos que pagar esse dinheiro aí, já gastamos por volta aí de 130 milhões para a gente pagar e, infelizmente, a gente não consegue fazer as contratações também. O César está bem adiantado, então. Mas, tem uma lista, presidente, de jogadores que tá, por exemplo, tem o Alli, isso chega próximo ao caso do Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi até a Itália para, não sei se fazer o passaporte italiano ou se fazer o passaporte italiano, e as notícias de que o futebol italiano tem interesse no Yuri Alberto, a Roma teria interesse no Yuri Alberto. Do Lazio, de 22 milhões de euros. Seria a proposta feita por Yuri Alberto. E esse dinheiro o Corinthians aceitaria desde que fosse 22 milhões de euros no bolso do Corinthians. Pelos 40%. Exatamente. Então, veja só, não importa quanto que o clube tem. O Corinthians tem 45%. 50%, é isso? 45%. 45%? 45%. Porque, veja só, pelo contrato, o Corinthians tem 45%. O Corinthians aceita os 22 milhões e os 45% dele. Porque, veja só, não importa quanto. A vitrine é do Corinthians. É isso aí. O Corinthians pega o que ele acha que deve, a parte dele. A parte dele, de 45%, 22 milhões. Tudo bem. Mas não dá. Não vende. Senão ele fica aí ajudando o Coringão. E tem outro problema ainda, né? Nós temos a Libertadores pela frente aí. E precisa dele. E aí, além dos 22 milhões, a gente entregaria só em dezembro. Porque se perde o Yuri Alberto, tem que ir atrás de outro centroavante. Essa é a verdade. O Yuri Alberto, ele fez o gol contra o Vasco, o primeiro gol, e deu assistência para o segundo gol contra o Vasco, na assistência ali para o Memphis. Um jogador que começou, né, presidente, ele apareceu muito bem nas categorias de base, na Copinha, se não me engano, de 2024, foi aos poucos se firmando e fez uma jogada incrível na final da Copa do Brasil. Se você pegar as principais jogadas da história do Corinthians em jogos decisivos, essa jogada está entre as 10.
Jogada espetacular que o Bidon fez. E é um jogador que tem um mercado, pelo estilo de jogo que ele tem, por ser muito novo, um mercado muito grande fora do país. Chegou já alguma oferta pelo Breno Bidon? Alguma procura? Clubes procuraram já o Breno Bidon? Foi conversado sobre algumas propostas, mas oficialmente não chegou nada para o Corinthians ainda não. Muito se dizia do Flamengo. Chegou nada do Também Flamengo? Também não. Tem nenhuma proposta, o Flamengo não falou nada com o Corinthians. E também o valor que se falou aí no mercado aí não é verdadeiro. O Corinthians não tem condições de liberar o jogador pelo valor que foi falado aí no mercado. Ô, Osmar, tem uma... Sabe que eu sou um cara assim meio polêmico, eu gosto de fazer umas perguntas meio polêmicas, e desculpa. Pode fazer à vontade. Mas é aquela coisa que eu não me aguento, entendeu? Pô, eu queria falar sobre as reuniões na Caixa e as participações nas reuniões de Andrés Sanches. A gente sabe que o Andrés participou dessas reuniões da Caixa, pelo menos as informações que a gente tem. Eu queria que você, Osmar, falasse, de fato ele estava lá? E se estava, fazendo o quê? Pelo amor de Deus. Então, eu já respondi isso aí várias vezes, né? Eu fui na reunião da Caixa, eu cheguei, ele estava lá, com o presidente da Caixa, eles são amigos, foram deputados juntos, eles estavam lá e ele não ficou na reunião. Ele não ficou na reunião? Não. Ele estava lá, eu cheguei... Foi uma coincidência só, ele está lá no dia que o presidente do Corinthians vai negociar. E ele estava lá, não participou da reunião, ele saiu, foi fumar um cigarro lá fora, alguma coisa nesse sentido com outra pessoa, que eu não me lembro o nome da outra pessoa que estava lá. E posterior, eu terminei a reunião e fui embora. E que pé que está o contrato, Osmar? O contrato, nós conversamos, nós estamos na fase de evaluation, né? Ainda. Você sabe que a Caixa é uma empresa estatal, 100% estatal, né? Então o processo é um pouco demorado, diferente quando você tem uma empresa mista, a coisa pode andar um pouco mais rápido, né? Então eles têm que passar por vários processos, várias aprovações, então o processo demora um pouquinho mais. Então a gente está ainda nessa fase de evaluation, acredito que o mais breve possível, acho que durante esse mês a gente termina esse evaluation e a gente passa a conversar, a gente tem aquela, como eu disse para vocês, temos aí 2 ou 3 frentes. Hoje nós temos 3 frentes aí que a gente pode tentar resolver o problema da Caixa. Seria um sonho, né? E um dia me perguntaram se eu queria voltar a ser presidente do Corinthians, e eu disse assim, olha, meu sonho praticamente acabou quando construíram a Arena. Eu tinha um sonho de construir a Arena, mas essa pessoa virou para mim... Lá atrás. Eu tinha um sonho de ser presidente do Corinthians e construir a Arena. Esse era meu sonho. E aí eu falei para uma pessoa, falei assim, não, eu não quero ser mais nada, eu acho que o que eu queria fazer era construir uma arena para o Corinthians, era meu sonho. E aí a pessoa virou para mim e falou assim, mas precisa pagar. Quem sabe eu vou conseguir pagar. Bom, se Deus quiser. Se São Jorge quiser. Eu acho que esse é o grande... Acho que a grande questão da torcida do Corinthians que vai aos jogos, se for qualquer boteco, você que está assistindo a gente, como o Corinthians... Você, presidente. Como o Corinthians vai fazer para pagar a Caixa? Você falou agora dos entraves, das dificuldades, das burocracias que existem, mas o presidente olhando assim, imaginando, em quanto tempo o Corinthians conseguiria, através de um plano, se livrar dessa dívida e ter o estádio em nome do Corinthians? Tem como ter uma ideia de tempo para isso? Olha, eu tenho trabalhado muito para que a gente possa trabalhar com essa sequência e saber números para mim também. Eu não tenho essa data correta, mas eu tenho um trabalho que está sendo executado. E quando você trabalha, quando você luta, quando você trabalha, você obtém os resultados no final. Então essa é a minha esperança. E sobre dinheiro novo, um novo name rights, teve essa possibilidade de um novo name rights para o estádio do Corinthians? E essa dificuldade do Corinthians trazer dinheiro novo, Osmar, como é que... Então, nós passamos, eu falei para você, esse ano passado aí, nós passamos um grau de dificuldade enorme devido à questão política. Muitas empresas correram do Corinthians, evidentemente, não queria. A gente está vendo as empresas se aproximarem mais,
está querendo conversar, está vendo a situação, a credibilidade que se dá com o presidente trabalhando sério. O presidente não tem interesse nenhum no Corinthians, não tem interesse nenhum financeiro, ele quer resolver o problema do Corinthians. Então, isso faz com que as empresas comecem a se aproximarem. Nenhuma, eu volto a repetir, nenhuma multinacional ela vai investir numa empresa na qual ele não tem confiança. Precisa ter confiança, precisa acreditar, precisa ter alguém lá sentado que o cara fala, olha, agora sim eu acredito. Não quero dizer, não estou dizendo que eu sou o melhor do mundo, não, eu sei que tem vários profissionais competentes, várias empresas que crescem, que se organizam. Tem vários clubes aí que estavam na situação que o Corinthians está hoje, que saíram dessa situação. Mas para isso precisou ter uma pessoa para dar o chute inicial, para dar o kickoff, para iniciar, para começar. Nós estamos começando um negócio diferente, começando um Corinthians diferente. Tem que acreditar, as pessoas têm que acreditar. O associado tem que acreditar, o conselheiro tem que acreditar. Mas por isso a gente vai melhorar lá na frente. Hoje a gente sofre as consequências e a gente vai sorrir lá na frente. O Corinthians começa o ano com um anúncio do Marcelo Paz, a contratação do Marcelo Paz. Logo após ali a saída do Fabinho, o Fabinho anuncia a saída dele no final do ano passado, se eu não me engano. O Corinthians anuncia o Marcelo Paz, a primeira grande contratação. Desde quando o Corinthians já conversava com ele? Como é que eram as conversas com o Marcelo Paz e quando que ele sinalizou um positivo, ok, eu aceito o projeto, o desafio e eu vou para São Paulo para fazer parte do Corinthians também? A gente já vinha conversando quer dizer, a gente não teve muito tempo suficiente, né? Porque, veja só, a gente tem que respeitar o profissional que estava aqui junto no caso do Fabinho Soldado. No caso do Fabinho Soldado, em momento nenhum, antes do Fabinho sair, nós fomos procurar outro profissional. Então, eu acho que quando você começa a respeitar os profissionais, todos percebem e veem que a administração é uma administração séria. Quando você faz uma administração séria, você tem que começar respeitando os profissionais que trabalham com você. E foi isso que nós fizemos. Nós trabalhamos com o Fabinho até o último momento, respeitando o trabalho dele. Tanto é que a gente obteve resultados, e os resultados foram excepcionais, né? Para que a gente pudesse chegar na saída dele, no dia que ele saiu, a partir daquele momento, do momento que nós conversamos depois, que nós voltamos, aí acredito eu, foi logo que nós ganhamos, aí 2 dias depois, nós ficamos conversando e nós chegamos à conclusão que ele deveria sair, e aí fizemos um acordo para a saída dele. A partir daquele momento eu passei a conversar assim, com outros profissionais, e um dos que eu já tinha conversado, que a gente pensava em conversar, era o Marcelo Paz, e liguei para ele para conversar, não teve nenhum intermediário para conversar com ele antes, eu mesmo resolvi conversar, falei do projeto, da maneira que eu penso. Ele também já tinha ouvido falar sobre a questão da reestruturação, da maneira, da falta de dinheiro, o que nós poderíamos fazer daí para frente. Então ele sabe de todos o que nós pensamos e que nós também, assim da chegada dele, nós botamos a equipe da reestruturação financeira, mostramos o orçamento para ele, como nós devemos trabalhar daí para frente. E eu disse lá que nós vamos ter um time competitivo, mas nós não vamos ter condições de trazer grandes nomes nesse momento, porque a gente tem que resolver os problemas que nós temos aí, que nós recebemos, né? Nós recebemos a situação e nós estamos trabalhando para isso. O Marcelo concordou, enxergou que ele pode participar, poderia participar disso e trazer resultados nesse trabalho que nós propusemos a fazer juntamente. Então eu fiquei muito feliz de ter uma pessoa, tem outras pessoas que conversaram comigo também, mas não se encaixou dentro daquilo que a gente pretendia fazer. Ele falou, Cascão, desculpa, o Marcelo Paz na entrevista coletiva dele, Corinthians não vai fazer nenhuma loucura. Perfeito. E o Marcelo Paz, na entrevista dele, passa uma imagem de uma credibilidade muito grande, e isso veio também na entrevista que o presidente do Tajeres deu lá na Argentina, falando assim, olha, o Corinthians com o Marcelo Paz é um time que passa credibilidade para o cenário da América do Sul. Então, assim, também tem isso, presidente, vocês também foram atrás de um nome que passasse credibilidade, que é o caso do Marcelo Paz? Verdade, é verdade. Eu até brinquei aí dizendo que
a gente ia trazer paz para o Corinthians e também trazer estabilidade, usando um trocadilho aí dos sobrenomes, né? Então, na verdade foi isso, o objetivo é esse, a gente tem que trazer credibilidade, porque nós precisamos fechar negócios aí para frente, nós precisamos trazer parceiros para que trabalhem conosco, e o parceiro, ele enxerga isso também, ele quer ver se tem credibilidade, que as pessoas que estão envolvidas pretendem saber como gastar esse dinheiro. Nenhuma multinacional vai investir seu dinheiro sabendo que as pessoas não vão utilizar bem esse dinheiro. O Corinthians, através do seu presidente, do executivo de futebol, vai procurar utilizar da melhor forma possível o dinheiro para que a gente possa crescer a instituição, organizar a instituição. Esse é o nosso objetivo. Mas essa credibilidade, que eu acho que você tem razão nessa credibilidade, na busca por essa credibilidade de novo, não passa pela expulsão dos ex-presidentes que tornaram essa situação tão catastrófica? Então, hoje existe um sistema presidencialista que o presidente está aqui. Outras situações que tem que ser resolvidas no Conselho, não cabe ao presidente ficar discutindo. Se eu ficar discutindo uma situação dessa, eu não toco o Corinthians. Eu preciso de manhã cedo ir lá falar com os jogadores, falar com o Dorival, eu preciso falar com o Marcelo Paz, eu preciso... Só fazer tudo. Tem até o menino, o rapaz reclamou dos ratos aqui, presidente. Tem rato aqui no Alfinete, grande Alfinete, um abraço para o Alfinete. Mas eu garanto para você que tinha muito mais. Não, rato mesmo, tá? Rato animal. Ele falou que viu ali um rato... Não é esses aí não, presidente, não é essa. Não, mas tinha mesmo, a gente jogou remédio aí. Jogou remédio, tá respondido, viu, Alfinete? Tem remédio aí para tirar os ratos. Falta as ratazanas, tem umas ratazanas aí, pode ser. Presidente, muito se disse no ano passado de que tinha que blindar o CT por causa das coisas que vinham aqui do clube associativo. E você disse agora há pouco que tem as coisas no seu organograma, nas coisas que você faz durante o dia. De manhã eu vou até o CT, eu converso com o Dorival, eu converso com os jogadores. Como é que funciona isso, presidente? Existe realmente a necessidade de blindar o CT em relação ao clube associativo? Então, veja só, quais as mudanças que ocorreram no Corinthians aí nesse período aí, tá? A gente está procurando não gastar dinheiro do futebol para o associativo aqui. Existe uma diferença. Antes, o que existia era que, quando precisava de dinheiro no associativo, que não conseguia pagar os compromissos aqui, buscava-se dinheiro do Corinthians como um todo. Tinha um pacote lá, buscava e colocava. Hoje, não. Dinheiro do futebol fica no futebol. Dinheiro do futebol, ele está na base do futsal, evidentemente, que saem jogadores dali. Então, revela muitos jogadores ali. Então, sub-14, sub-12, sub-11 e os demais, sub-10 e os demais, vai ser tocado pelo futebol. Está no guarda-chuva do futebol. Está no guarda-chuva do futebol. Acima do sub-14, aí já não vira mais no futebol. Não é que não vira mais. A dificuldade é muito maior. Então, a partir daí, se ele não virou até o sub-14, dificilmente ele vai virar para o futebol, porque aí ele vai ficar no futsal e pronto. Então, a partir daí, é o clube que toca. Outra coisa, a base do nosso futebol. Sim. Aí sim é tocado pelo futebol também, que sai muitos jogadores. Você vê hoje, nós temos 33% dos atletas do elenco que saiu da base. E outra, a gente foi para a Copa São Paulo com vários jogadores sub-20 que estavam lá no profissional, que não pôde ir. Né? Nós jogamos praticamente com sub-17. Né? A dificuldade foi grande. E nós tivemos vários jogadores lá que acabaram, se eu não me engano, foram 3 jogadores que de última hora foi chamado profissional também. O Amorim, o Bahia e o Jacaré, né? O João Vitor. Né? O João Vitor. Na verdade, o Corinthians tem aproveitado bem a categoria de base. Exatamente. Até por necessidade, né? Não só necessidade, é que a gente tem um técnico lá que gosta da molecada. Ele gosta. A gente vê, a gente sente no Dorival a felicidade dele quando ele bota um garoto para jogar. Ele gosta muito, isso é importante. A gente trazer esse jogador, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai resolver o problema do Corinthians, como foi resolvido o problema de outros clubes aí, através da base. Presidente,
Na semana passada, o pessoal da Safiel saiu a notícia de que eles... olha, a gente paga o transferban, agora nem precisa pagar mais porque o Corinthians já pagou o transferban, e a gente quita a caixa em 6 vezes, a gente entrevistou... Para pagar o estádio. Para pagar o estádio. A gente quita o estádio, paga para a caixa. A gente conversou com o Salucci e com o Carlos ao vivo, eles disseram isso. Disseram que tiveram até um contato com você na semana passada. Verdade. Queria saber como é que foi esse contato, se você enxerga como uma alternativa interessante avançar de alguma maneira para que o Corinthians consiga quitar o seu estádio, tendo auxílio do pessoal da Safiel, e qual é a sua opinião sobre o projeto da Safiel? Bom, eu já falei sobre isso aí no passado. Eu entendo que tudo deve ser negociado. Por exemplo, eles fizeram algumas perguntas para mim e eu até respondi para eles: isso aí vocês não querem para colocar na mídia, para ficar falando na mídia o tempo todo? O Corinthians está aqui aberto. Se você quiser pagar a arena, vem aqui, encosta um umbigo no balcão e conversa. Fala: olha, eu tenho tanto aqui, dá o cheque aqui, eu vou lá e pago, não tem problema nenhum. Eu só não posso tratar de assuntos que no estatuto não permite o presidente do Corinthians falar sobre SAF aqui dentro nesse momento. Eu dependo do CORE, no qual nós estamos aqui na sala, e dependo do Conselho Deliberativo, para que ele possa liberar, para que eu dê sequência. Então, isso tem que existir uma votação no CORE, no Conselho Deliberativo, para que o presidente do Corinthians fale: olha, aconteceu a mudança, nós estamos votando aqui, foi uma alteração do estatuto que você pode fazer uma SAF a partir de agora no Corinthians. Aí eu posso falar sobre a questão de assinar ou não assinar. Nesse momento eu não posso assinar nada se o CORE não autorizar, se o Conselho Deliberativo não autorizar. Eu estou falando agora, há pouco antes eu falei para vocês que tudo que está no estatuto eu posso fazer. Quem está fora do estatuto eu não posso tocar. Então depende do Conselho Deliberativo, depende do CORE. Eu entendo que para negociar, para a gente poder colocar em prática qualquer tipo de SAF, há necessidade de a gente discutir isso o mais breve possível, o mais rápido possível, se é que pode ter uma SAF dentro do Corinthians, e tem que ser autorizado tanto pelo CORE, pelo Conselho Deliberativo, e depois tem que passar pelo associado ainda. Mas você acha um caminho inevitável, Osmar? A SAF, obviamente, você como presidente, você acha que financeiramente ainda dá para salvar o clube? Eu entendo que sim. Só que há necessidade, é o que eu falei para vocês, existe uma chance de a gente resolver isso. Uma oportunidade de a gente resolver isso aí. Só que acontece o seguinte: há necessidade do presidente atual dar o início, dar o processo, começar a fazer todo esse trabalho que nós estamos fazendo de reestruturação. Eu quero verificar se eu consigo deixar para os próximos anos já o orçamento pronto para que o presidente que venha depois, ele consiga dar sequência a esse trabalho. Se a gente conseguir fazer isso, eu vou entregar. A minha parte eu vou fazer. E aí precisa que os próximos presidentes venham e dê continuidade a esse trabalho que o presidente vai deixar agora. Senão, a gente não consegue resolver. Aí, automaticamente, vai ter que fazer mudanças radicais. Você acha que o pessoal da Safiel usa muito a mídia e, de repente, poderia procurar mais o clube? Eu acho. Eu acho que essa questão aí de encostar o umbigo e negociar é muito mais prático, né? O negócio de ficar falando de longe, que tem. Faz o cheque, vem aqui, apresenta, o presidente aceita na hora. A proposta deles é o Corinthians em a Safiel. O que eles disseram foi o seguinte: a gente paga a caixa, se a Safiel for aprovada dentro do clube, esse dinheiro está incorporado no investimento que vai ser feito na SAF e está tudo certo. Se não for aprovado, o Corinthians tem que pagar de volta o dinheiro. Paga como? Que a Safiel, quanto de juros? Com os juros que eles apresentaram ali. Então, tem que saber quanto de juros, qual o tempo. Tudo isso tem que ser discutido. Não dá para ficar discutindo de longe. Mas você não acredita nos caras? Tem que discutir. Eu acho o seguinte: tudo que você quer discutir, você tem que aqui, ó, juntos. Não dá para ficar discutindo na televisão, no jornal. Nós temos que discutir aqui. Senta, fala: olha, eu tenho aqui o dinheiro, ó, vou colocar para você tanto, você vai me pagar de volta tanto. Como a Caixa, por exemplo, colocou. Hoje nós estamos pagando, com a dificuldade que tem, está pagando. CDI mais 2%. É o dinheiro que nós temos hoje, que a Caixa hoje nos cobra. Então, CDI mais 2%. Quanto será do pessoal? Não sei.
Em relação... Eles pediram para vir aqui, não tem uma reunião, Carlos, uma possibilidade de reunião? O Carlos disse que conversou com você, né? Acho que foi uma conversa, não sei se por telefone, mas de repente eles poderiam marcar. O presidente está abrindo aqui as portas do Parque São Jorge para uma conversa, para que vocês venham aqui, vocês melhor do que a gente podem explicar direito quais são as intenções e deixar tudo marcado no papel, direitinho na mão do presidente, para ser aprovado ou não ser aprovado e isso andar. A gente conversou com o Carlos e com o Salucci já, está vendo aqui, ó. O espaço está aberto para vocês, que vocês possam vir aqui e conversar com o presidente. É isso, né, presidente? O que a gente pode falar sobre a Safiel é isso, que o espaço está aberto. É só trazer o cheque, gente. Tem muita gente que oferece dinheiro aqui para o Corinthians e nunca traz. Então o presidente tem que sair atrás, tem que buscar, tem que ir atrás de banco, tem que buscar dinheiro de alguns clubes que estão devendo para o Corinthians. E a gente vai atrás, está buscando, está negociando, está trazendo. Osmar, eu sei que é um assunto que deve te incomodar, mas eu recebi aqui a mensagem do Eduardo Salucci, que é do projeto da Safiel, e ele fala que a Safiel nunca foi convidada para discutir tecnicamente o projeto. Ao contrário, foi impedida de apresentar o projeto aos sócios e conselheiros que a convidaram por diretores. Está falando aqui o Eduardo Salucci. Afinal de contas, a Safiel, vocês estão dispostos a ouvir ou não? Então, acontece o seguinte, eu não quero discutir isso na mídia, já falei que eu não vou discutir na mídia. Eu falei quando eles me ligaram agora esses dias aí, eu falei, vocês não vão utilizar isso para a mídia? Não, vamos conversar. E utilizaram, novamente foram para a mídia. Então o que acontece é o seguinte, olha, pressão, para quem trabalha aqui no Corinthians, esquece pressão. A pressão ela já vem natural. Não adianta ficar pressionando o que vai conseguir, que vai querer fazer. Sai da mídia, encosta o balcão. Eu já avisei que tem que fazer. Encosta o umbigo no balcão e traz o dinheiro, pô. Só isso.